Uma das coisas mais legais que eu recebi dos últimos tempos aí, e que eu tava procurando fazia um tempão, porque eu tive um vai e vem com essa HQ, chegou pra mim a semana passada, e eu até separei aqui os meus spawns da McFarlane Toys pra contar junto aí desse negócio que chegou pra mim, que é nada mais, nada menos do que a versão. Tá até embaladinha legal aqui, ó. Vou até tirar aqui pra vocês verem. Nossa senhora, quanto papelão. Aqui, ó. A minha Spawn número 10 norte-americana, que nunca foi publicada no Brasil. Eu agora tenho, e tenho duas. E eu vou contar o porquê. Segue só. E por que eu coloquei aqui os meus spawns? Porque boneco da McFarlane Toys do Spawn é um negócio assim que sai a cada século, sei lá. Teve um baita de um release assim, tipo, de um monte de boneco na época em que fez-se a fama da história do personagem. E aí depois, pelo menos por aqui, né? E aí essas edições da Color Tops, que é uma linha totalmente confusa da McFarlane, porque tem Walking Dead, tem uma série de coisas lá. E esses dois spawns saíram e cada número, é o número 10 e o número 34 da linha, totalmente aleatório. E depois parou também, não teve outros. E o legal deles é que eles são baseados em capas da revista. Né? Um é do Spawn Rebirth, que eu não sei, eu preciso ver qual que é a capa, e o outro é o da Spawn número 54, 55, se eu não me engano, 55, que é o Comando Spawn. São e o mais engraçado desses bonecos é que eles são estatuetas, mas eles são bonecos, mas eles são estatuetas. Eles têm articulação, mas elas servem para deixar eles na única pose que você meio que consegue. Porque você consegue baixar o braço de um aqui ou levantar, mas é isso, né? Eu gosto bastante deles, eu acho super legal, mas eu não entendo muito essa questão de você fazer um boneco estatueta boneco, sabe? Fica meio perdido. Mas é coisa da McFarlane. Agora, por que eu peguei eles aqui para mostrar, para deixar algumas imagens para vocês? Porque eles são bem baratinhos, não são bonecos caros, são legais para quem gosta de Spawn e quem nunca teve, porque são bonecos muito antigos, né? E a número 10, essa minha número 10 aqui, cara, ela foi e voltou. Essa aqui eu gostaria de agradecer ao meu amigo Roberto da House Wayne por me mandar essa aqui, porque eu já tive ela um tempo, inclusive é essa aqui. Eu já tive essa aqui, fui dono dela durante um bom tempo. E um amigo meu que tinha me entregue quando ele estava fazendo umas reformas na casa dele e tudo mais e tal. Ele falou, cara, fica pra você que você curte e tudo mais. Eu guardei pra ele até que um dia em que ele terminou as renovações, todas as construções lá da casa dele, eu peguei e falei assim, cara, isso aqui é seu, pertence a você, eu não queria que você vendesse e tudo mais. E aí devolvi pra ele. Aí uma vez eu tava procurando para fazer esse tipo de coisa aqui, né, de fazer um conteúdo tal para contar. Pedi para ele se ele tinha a número 10 e ele falou assim, cara, acho que vendi. Aí eu fiquei de cara. Falei, pô, vendeu, velho? Como assim? E aí eu fiquei sem, fui procurar, depois ele encontrou, me mandou e eu já tinha comprado uma edição também com o Roberto e agora eu tenho duas, olha só que coisa. São as histórias da vida, né? Mas essa número 10, o fato curioso dela é o seguinte, ela foi uma edição que não foi publicada em outros países a não ser os de língua
inglesa, por conta do roteirista da história que pediu que fosse assim. Então, na cronologia das histórias, quando chegou aqui na número 9, é uma história. Eram 4 histórias que elas seriam escritas pelo Neil Gaiman, pelo Alan Moore, Frank Miller e o David Sim. Essa história do David Sim, ele pediu para que não fosse publicado em outros países, então teve um salto de uma edição. Então a número 10 nossa, na verdade, é a número 11 na cronologia do Spawn. E ela tem uma certa importância porque junto da saída do Todd McFarlane e companhia, né, os amigos que criaram a Image, essa é uma carta direta, um protesto direto às 2 grandes editoras da época, que eram a Marvel e a DC, sobre os direitos de criação dos personagens, que foi o motivo pela saída do Todd McFarlane, do Jim Lee e alguns outros, né? E o que acontece? Ela conta uma história que se passa no 7º círculo do inferno, e o Spawn é acompanhado desse personagem que é criação do David Sim, né? E aí ele mostra toda essa questão da, da prisão em que estão os super-heróis e seus criadores. E é um negócio bem legal assim de ler, né? E ver como que era tratado na época essa questão, e imaginar que depois de muito tempo, né, por questões de processo ou tudo mais, você tem aí nomes de criadores sendo atrelados aos seus personagens depois, dando-se esse direito, né? Como é o caso o caso mais famoso do Shuster e do Siegel no Super-Homem, né? E do Bill Finger no Batman, né? Que são coisas que na época em contratos a pessoa cedia e depois eles retornaram como criadores e tudo mais tal. Nesses casos aí, mais nome. Essa briga do Todd McFarlane era para ter-se o direito do personagem, então a briga dele era muito mais a fundo. A criação da Image se dá porque ele queria fazer com que os criadores tivessem os direitos dos personagens e eles iam receber por isso, né? Cada um ia criar o seu personagem e ia tratar ele da maneira que achava melhor. E o mais curioso disso é que anos depois, até agora se bobear, você vê o Todd McFarlane, por exemplo, brigando com o Neil Gaiman sobre a criação da Angela. Então ele saiu de uma grande editora para criar a dele por questões de direito de criação de personagem, e depois ele se vê em um processo com o Neil Gaiman sobre o direito de criação de um personagem. É um negócio extremamente bizarro, né? Mas é assim que as coisas funcionam lá, e acho que em qualquer lugar também, dependendo. Mas essa Spawn número 10 ela é importante, né, por conta disso, por conta de retratar esse momento de bastidores direto aqui. David Sim ele já vivia do seu personagem independente de editoras, que é o caso do Cérebros, que é esse personagem aqui, e ele colocou na história e colocou o personagem do Spawn como que ele não tem controle disso, né? Que ele deveria olhar para o dele. E assim é uma história muito legal, que tem um pouquinho a ver com a cronologia do personagem, mas ela é mais esse protesto dos bastidores que aconteciam ali. Não é
não é uma HQ que você vai falar, não é um gibi que você vai falar assim, nossa, que difícil de encontrar. Eu tive dificuldade de encontrar porque eu não fui nos canais certos para se procurar. Durante muito tempo fiquei sem fazer essa busca. Isso aqui foi extremamente rápido lá com o Roberto, um amigo meu, né? Pelo grupo mesmo a gente conversou, ele falou assim, ah cara, eu consigo para você, ele trouxe. Obviamente você não vai pagar um valor que é o de uma edição normal do Spawn, né? Você não vai pagar tipo R$ 3, R$ 4, mas não é um preço exorbitante assim de 3 dígitos ou mais pela importância que ela tem no cenário da época, né? Gosto muito, acho muito legal e gosto muito de Spawn, então por isso aqui minhas estatuetinhas estão sobrevivendo sozinhas por enquanto, mas parece que vem coisa boa aí pelos anúncios da Toy Fair da McFarlane. Então vamos aguardar para que eles lancem mais e não lancem nessa ordem bizarra que eles lançaram aí essas últimas duas aqui, para a gente não ficar tão órfão de novo desse demônio maluco aqui que é Al Simmons, certo? Então esse era um videozinho rápido para vocês, espero que vocês tenham gostado e depois tem mais. Até!